Os irmãos encontraram o texto bíblico, Juízes 6, versículo 2. Diz o seguinte: E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. Versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Asbirita, e a seu filho Gideão. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-los dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Pode tomar teu assento. Os irmãos estão de pé. Irmãos, essa palavra é muito conhecida dos leitores da Bíblia. E esse livro de Juízes, ele é muito peculiar em toda a Bíblia, porque ele é um elo histórico entre o período que o povo entrou na Terra Prometida e até o período da monarquia de Israel. A história de Israel ela é dividida em 3 etapas: o patriarcado, o juizado e o reinado. E o texto bíblico e toda a história bíblica vai nos contar a respeito desses 3 períodos da história de Israel: o patriarcado, o juizado e o reinado. E o livro de Juízes, ele detalha muito bem esse período de transição entre o patriarcado e a monarquia. Então ele é muito importante para se entender a história de Israel. E eu quero introduzir isso de forma bem devagar para que você entenda o que eu quero falar. Eu tenho uma palavra só no meu coração aqui. Eu quero devagar para que você entenda. A história de Israel ela é dividida então nesses 3 períodos. Esses juízes, geralmente levantados por Deus, e a Bíblia diz que esses homens eram cheios do Espírito Santo. Esses homens eram ou líderes militares, ou também eles poderiam ser pessoas civis que exerciam algum tipo de liderança. E no livro de Juízes nós vamos ver pelo menos 13 homens levantados por Deus, que recebem essa incumbência do Espírito de Deus, a fim de libertar o povo da sua idolatria, da sua devassidão, da sua apostasia. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender o que eu estou falando. O povo, uma hora ele é solto, ele é liberto dos seus subjugadores, e momentos depois ele está de novo debaixo de uma servidão, de uma escravidão, e é por isso que há necessidade de se levantar juízes para libertar, vez por outra, o povo. Então esse livro, ele relata esse momento, esse período histórico do patriarcado para a monarquia. Então é muito comum nós lermos no livro de Juízes expressões como: cada um fazia o que era reto aos seus olhos. É comum nós vermos expressões no livro de Juízes como: outra geração que não conhecia o Senhor se levantou. É comum nós lermos no livro de Juízes expressões como: cada um, Israel tornara, ele volta assim, Israel tornara a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então isso se repete muitas vezes no livro de Juízes. É nesse período que o próprio Deus ele vai cumprir a palavra profética de Moisés em Deuteronômio 28, onde ele diz que as nações vizinhas iriam subjugar Israel como punição do Senhor. É nesse período, no período dos juízes, onde as nações ao derredor de Israel, elas subjugavam, e essa era a punição de Deus pela desobediência do povo. É nesse período. E quando chega no capítulo 6, a Bíblia fala de um homem que é o Gibeão,
que depois ele vai ser o progenitor, o mais importante da família. Mas é engraçado que Gibeão, quando ele é encontrado pelo Espírito de Deus ou pelo anjo de Deus, aqui é uma teofania, é uma aparição do próprio Deus, o anjo do Senhor. Ele encontra esse homem chamado Gibeão. E nós lemos no texto bíblico, Gibeão, ele estava fazendo algo que não era para fazer, num lugar que não era para fazer. Só para que você entenda, no começo do capítulo 6, preste atenção aqui no que eu estou dizendo, no começo do capítulo 6, Gibeão, toda Israel foge para as montanhas, foge para as cavernas, a fim de fugir dos midianitas. Só que Gibeão é levantado com uma outra ideia. Se nós vamos ler no capítulo, os inimigos de Israel, eles lutam no território israelense e pisam nas sementes que eles plantavam. Eles plantavam as sementes, mas a guerra acontecia em território israelense, e a Bíblia diz que Israel ficava empobrecida por causa disso. Eles pisavam nas sementes e as sementes não brotavam. Israel então ficava empobrecida, essa é a palavra que está escrita na NVI aqui que eu estou lendo. Israel ficava empobrecida por causa da guerra. E os israelitas então fugiam para o deserto, mas o Senhor sempre tem os seus profetas no meio do caos. A Bíblia diz que nesse cenário o povo se reúne, e o povo ora ao Senhor pedindo uma libertação, e nesse cenário surge Gibeão, debaixo de uma palavra de Deus. Só que esse homem estava fazendo algo intrigante no mínimo. Malhando trigo no lagar. Malhando trigo num lugar que era para se espremer uvas. Enquanto Israel estava empobrecida, Gibeão, ele saiu pela tangente e foi pensar algo novo, algo diferente. Tá todo mundo fugindo para as montanhas com medo dos nossos inimigos, mas eu vou ficar aqui. Se não dá para servir na terra, eu vou levar para o lagar, eu vou fazer de alguma forma, mas eu não vou ficar parado. Olha aqui para mim, gente, Deus, ele pode até usar despreparados, mas Deus não usa desocupados. Tem gente que tem uma palavra do Senhor, mas fica parado no mesmo lugar. Tem gente que tem uma palavra de Deus, mas não se move debaixo dessa palavra. Não, porque Deus falou comigo e eu vou ficar aqui até que tudo aconteça. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso que você se mova. Coloca o pé, que eu coloco o chão. Vai para cima, eu estou contigo. Ele olha para nós e diz, varão valoroso. E essa é a palavra que Gibeão tem. Um homem agricultor, um homem que não tem muitos recursos, ele vai dizer posteriormente que ele era o menor da casa. E essa é a nossa realidade. Gibeão malhando trigo no lagar, debaixo de uma palavra de Deus, o anjo chega para ele e fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quem olha para Gibeão fala assim, é mais um que está escondido. É mais um que está preso, é mais um que está com medo, é mais um covarde. Mas o Senhor ainda tem aqueles que não se dobram, Ele tem aqueles que não se dobram. E aqui é muito fácil olhar para o texto e ver Gibeão com medo. E em algum momento ele vai falar para Deus isso, Deus, eu estou com medo, eu sou o menor da casa do meu pai. Além de ser o menor da casa do meu pai, a tribo do meu pai é a menor. Só que Deus é o único que olha para um homem comum e vê um grande homem de Deus. Ele é o único que olha para um agricultor e vê a descendência desse agricultor. Ele é o único que olha para o nada e vê todas as coisas. Num cenário ao nosso redor onde está tudo dando errado, onde as coisas estão fora do lugar, onde a nossa cidade está empobrecida. Essa era a realidade de Israel. Ele olha para Gibeão e fala assim, eu não vejo o que você está passando agora, Gibeão. Eu vejo as minhas palavras sobre ti. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você não é o momento que você está vivendo. Você não é o momento passageiro da tua história. O Senhor ainda tem uma palavra.
Quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa para caminhar. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa. A parte de Deus já está feita. A parte do Senhor já está feita. Gibeão, então, ele assume essa realidade espiritual que está sobre a sua vida. Ele assume essa consciência celestial que está sobre a sua vida. Ele olha para o seu redor e não vê saída. Ele olha para o seu redor e não vê solução. E ele faz uma pergunta para Deus. Ele faz uma pergunta para Deus. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ou por que nos sobreveio esse mal? E essa é a pergunta que muitas vezes nós fazemos. Sabe o que foi nos ensinado? É que o crente, ele não pode passar por luta porque ele é crente. Ele não pode passar tribulação porque ele confia no Senhor. Mas eu vim aqui para te dizer que a presença de Deus, ela não nos ausenta dos problemas do dia a dia. A presença de Deus, ela não nos isenta dos problemas. A presença de Deus, ela não nos exime da nossa parte. Eu tenho que te dizer isso com toda sinceridade e temor no meu coração. O dia mau vai chegar para ti, irmão. O dia da escassez vai chegar para você. O dia da dor vai chegar para você. O dia do luto vai chegar para você. Porque a presença de Deus, ela não nos livra dos problemas. Mas eu posso te garantir uma coisa: quem recebe assim, levanta a mão bem alto. É no meio dos problemas que o Senhor, ele garante a segurança, a proteção. Porque o Senhor, ele não está preocupado em nos livrar da nossa dor. Ele está preocupado em nos guardar durante a dor. Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos no deserto. Giovanni, mas me enganaram. Eu vim aqui à frente, aceitei Jesus, entreguei meu coração, caminhei com Deus, eu leio a Bíblia, eu oro. E eu ainda passo por luta. Jesus foi muito sincero e claro: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, ele disse. Paulo vai dizer: porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão gerando para nós uma glória que é eterna. Eu não sei você, mas meu coração está fixo nisso até os últimos dias da minha vida. Pode o mundo inteiro se acabar, pode as situações políticas, socioeconômicas do nosso país acabarem, mas nós temos uma palavra de Deus. A igreja de Jesus tem uma palavra de Deus. O Senhor é aquele que guarda no meio da dor. Ele é aquele que guarda no meio da queda. Ele é aquele que guarda, que livra. A presença de Deus, ela nos leva em segurança. Se Deus é bom, então por que eu passo por todas essas dores? Se Deus é bom, por que eu passo por os mesmos problemas dos ímpios? Se Deus está na minha vida, por que eu ainda atravesso problemas financeiros? Se Deus é bom, por que ainda existe morte na minha família? Se Deus é bom, por que os meus pais não são cristãos? Se Deus é bom, por que os meus familiares ainda não conhecem Jesus? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele só olha para o nosso passado a fim de nos acusar, por isso que ele é o acusador. As pessoas geralmente olham o nosso presente e nos limitam ao nosso presente. Mas eu conheço alguém que olha para o passado e perdoa o nosso passado. Ele olha para a nossa história no presente e não nos limita em relação ao presente. E ele já escreveu um futuro glorioso para nós, debaixo da sua palavra. Caminhar debaixo de uma palavra de Deus vai nos custar algumas coisas. Caminhar debaixo de uma palavra de Deus vai nos custar momentos de dificuldade.
Mas o Senhor, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Isso alegra o meu coração, isso alegra o meu coração demais. Eu sei que jamais estarei sozinho, a morte não o deteu, o pecado não é capaz de pará-lo, Ele é Senhor. E essa é a alegria do cristão. No meio da queda, nós não ficaremos caídos. No meio da dor, nós não ficaremos prostrados. No meio da dificuldade, nós não permaneceremos em dificuldade. Nós estamos indo em direção ao propósito do Senhor. A igreja, ela é gloriosa, ela tem um Senhor, ela não está sozinha. Então Gibeão faz essa pergunta, que é uma pergunta muito clássica que nós fazemos. Por que então, Deus, se Tu estás conosco, nos sobreveio essas coisas? Se Tu estás conosco, por que nos acontece esse tipo de problema? Mas o Senhor, Ele não garante uma ausência de problemas, mas uma companhia durante os problemas. Eu queria só deixar muito claro que ter ausência de problemas não significa que nós estamos com Jesus do nosso lado. Os dias são maus. Essa semana passada nós vimos um caso no Brasil de um adolescente que tirou a vida da professora. Vocês viram isso? Um caso muito triste. Essa pessoa tinha inclusive premeditado isso no Twitter. Eu creio que Deus está levantando alguns libertadores no nosso tempo. Quando o diabo tenta atacar as crianças, tenta atacar as escolas, tenta atacar a sociedade, a base da sociedade, é porque Deus está levantando algum libertador. Quando existe caos na terra, Deus levanta os seus profetas. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Deus levanta os seus profetas. No meio da dor, no meio da dificuldade, Ele levanta. O Senhor está levantando libertadores. E Gibeão tem esse tipo de pensamento. Ele acreditava que a presença de Deus não iria deixá-lo passar por problemas. Não iria deixá-lo passar por dificuldade. E a pergunta que Gibeão termina fazendo para Deus: como eu posso então libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha casa. Tem gente que é bom de dar desculpa para Deus. Tem gente que é bom de apresentar para Deus os motivos pelos quais Ele não pode nos amar. E a gente começa a apresentar para Deus as nossas limitações, o que nos falta, o que nós carecemos. E Gideão ele faz isso. Eu sou menor da casa do meu pai. Você lembra disso em Gênesis 48? Israel ele está orando pelos filhos de José. E quando ele vai orar por Efraim e Manassés, ele troca as mãos e ora com a mão direita sobre o filho mais novo, Efraim, e a sua mão esquerda sobre o filho mais velho, Manassés. E você lembra da palavra de Jacó? Ele fala: o filho mais velho servirá ao mais novo. Gideão é essa pessoa. Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. A tribo de Manassés seria uma tribo de pessoas que serviriam a outros. Manassés então, ele estava condenado, ele estava com uma palavra de servir o seu irmão mais novo. E Gideão é dessa descendência.
E ele fala assim, ó, ainda que a minha tribo seja menor, da minha tribo eu sou o menor da casa. Só que Gideão, ele esqueceu que aquilo que nos faz ser pessoas que não são escolhidas, aquilo que faz nós sermos pessoas muitas vezes desprezadas. Gideão, ele tinha esquecido que quando ele está debaixo de uma palavra de Deus, não importa a família que ele veio, não importa a história da sua casa, não importa o momento que ele está passando, quando Deus decide escolher alguém, não importam os nossos problemas, Ele é um Deus que vai até o final. Talvez você olhe para a sua situação hoje e fale assim, ó, eu não mereço, eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Eu não sou filho do pastor, eu não tenho as prerrogativas necessárias, eu não tenho alguém que me apresente, eu não tenho uma oportunidade, eu não tenho uma porta aberta. Mas eu vim dizer para você nessa noite que é o Deus, o Senhor dos céus é o Deus que abre portas, onde não tem, Ele é o Deus que apresenta pessoas, onde ninguém conhece ninguém, Ele é o Deus que apresenta oportunidades, portas abertas, inclusive para que você entre e seja luz naquele lugar. Gideão olhando para a sua situação, para o seu momento naquele período histórico, ele começa a apresentar a Deus, eu não mereço, a minha casa é menor, eu sou menor da casa do meu pai. Isso me lembra alguém? Fica de pé, eu quero orar por ti. Geralmente quando a gente fala isso, de Gideão ser o menor da casa, ser alguém desprezado, alguém olhava para Gideão e não dava nada para a sua história, não dava nada para o seu legado, nem ele mesmo, quando olhava para si, ele não via algo de valor, ele não via possibilidades de vencer. Justo eu, o menor da casa. Talvez alguém tenha olhado para você e falado assim, você não vai chegar, você não vai conseguir, olha de quem você é filho, olha de onde você veio, olha a família que você tem, as condições te faltam, as oportunidades te faltam. Mas quando Deus decide escolher, gente, quando Deus decide escolher, não há inferno que pare uma palavra de Deus, não há promessa que alguém te prometeu e não cumpriu que vai parar aquilo que Deus desenhou para você. Isso me lembra alguém que também foi considerado como ferido de Deus, que também foi considerado como alguém desprezível durante os homens, como alguém que foi visto como atingido, como ferido de Deus. Em Isaías 53, no versículo 4, Jesus era considerado atingido, ferido de Deus. Nós olhávamos para Ele e não víamos algo de valor. Nós olhávamos para o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e ninguém via valor algum. Na verdade, a história de Gideão está prefigurando o Cristo, de que um dia ele viria desacreditado, de que um dia ele viria sem valor algum, sem palavra nenhuma. Paulo vai dizer aos Gálatas, Jesus veio sob a lei para redimir os que estavam debaixo da lei. Natanael um dia olhou para Jesus, para o seu irmão Filipe, e falou assim, ó, Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é esse Jesus que nós nos reunimos no nome dele. E é por causa de Jesus que nós estamos nesse lugar. Alguém que nós olhávamos e desprezávamos, mas Ele veio fazer o que veio fazer. Era o único inocente de Deus, que poderia fazer o que fez, e Ele não teve. Ele não teve outra atitude, Ele fez. Ele morreu na cruz por mim e por você, nos deu vida, nos deu esperança, nos deu uma nova história. O atingido de Deus, o ferido de Deus. Entre matar e morrer, Ele escolheu morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados.
E nessa noite, o nome de Jesus, a Bíblia diz que é exaltado sobre toda a terra. Chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Outrora ferido, outrora abatido, outrora que ninguém dava nada, Ele ainda é o Deus sobre toda a terra. Jesus, Jesus. Isso aqui é importante. O templo é importante, a música é importante, a igreja é importante. Mas nada faz sentido se Jesus não for o centro. E aqui nessa casa, Jesus é o centro. Toda a glória e toda a honra ao Senhor, porque Ele é o centro. Ele não hesitou em morrer pelos meus e pelos teus pecados. Hoje Ele é nosso advogado. Mas um dia Ele será juiz. Fagá, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele virá num piscar de olhos. Ele virá num piscar de olhos. Jesus é o nome que está sobre todo nome. Jesus é o nome sobre todo nome. Onde os governos, eles precisam se conscientizarem de que Jesus é o centro. A economia, a política, as ideologias, os grandes homens, os sábios, Deus ainda escolhe aqueles que não são para reduzir a nada os que são. Deus ainda escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Será que você ainda acredita nisso? Eu acredito nisso. Deus, Ele escolhe ainda as coisas que não são para confundir os que são. E eu quero fazer um convite para você. Se você tem vivido a sua vida como se não houvesse amanhã, deixando as coisas acontecerem, eu preciso te dizer com muito temor no meu coração: a porta um dia vai se fechar. A porta um dia estará fechada da salvação. E nós vamos, nessa noite, fazer um convite super especial para você. Você que quer voltar para a casa do Pai, o Pai está te esperando nessa noite. O Pai está te esperando de braços abertos nessa noite. Ele vai botar um anel no seu dedo, aleluias. Aleluia, Ele vai botar um anel no seu dedo e vai escrever de novo uma história linda e poderosa sobre a tua história. E o convite que eu quero fazer para você: quem quer voltar para Jesus nessa noite? Quem quer voltar para Jesus nessa noite e dizer assim: ó, Giovanni, eu andei por outros caminhos, eu andei por outros lugares, mas eu não encontrei alegria como essa. Eu não encontrei lugar mais especial do que esse. Eu quero voltar para Jesus nessa noite. Eu quero entregar a minha vida. Eu estou cansado de olhar para a minha situação ao redor e não ver solução para o meu problema. Eu quero ter alguém que me segura pela mão no meio da dificuldade. Alguém que não me livra da dor, mas que me guia durante ela. Feche teus olhos, eu quero orar e eu faço esse convite de novo. Alguém para Jesus aqui? Alguém que quer voltar para a casa do Pai? Alguém que quer voltar para Jesus, que quer reconciliar com o Senhor, que precisa de uma oração? Passa aqui, nós vamos orar. Passa aqui você. Eu creio que Deus está movendo algo nessa noite. Eu creio que Deus está movimentando algumas coisas nessa noite. Existe uma porta aberta da salvação nessa noite. Você quer Jesus mesmo? Eu vou insistir nesse convite. Você quer Jesus mesmo? Giovanni, eu preciso de um renovo espiritual. Há tanto tempo eu não oro, eu não choro, eu não jejuo, eu não consigo caminhar. Eu quero nessa noite ter a chama reavivada no meu coração. Existe esperança para o teu problema.
Existe esperança para o teu problema. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós temos alguém aqui, Jesus. Alguém que quer voltar para casa, quer reconciliar, quer sentir a tua presença de novo, quer ser cheio do teu Espírito. Jesus, a tua palavra, ela foi pregada e a tua palavra não volta vazia. Oh, glórias! Tu és o mais belo, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E nós queremos celebrar isso nessa noite. Jesus perdoa os pecados. Jesus escreve uma nova história, um novo começo, um novo rumo, um novo destino, um novo trajeto. Tu és um Deus especialista nos cenários que são de dificuldade. Tu és um Deus que é especialista num cenário ruim, num cenário de dor, num cenário de caos. Escreve uma história nova para tua filha nessa noite, em nome de Jesus.